Mas aí é o tal da história da anomalia magnética do Atlântico Sul. A gente tem sobre a América do Sul e sobre o Atlântico Sul uma anomalia do campo. A anomalia é o quê? É um buraco? Seria um lugar, assim, você pensa no campo da Terra como um campo dipolar, certo? Um campo magnético que a gente vê naqueles livros de física, que tem aquela florzinha saindo do ímã, né? Uhum. Do Polo Norte para o Polo Sul e tal. O campo magnético da Terra é quase daquele jeito. 90% do campo é aquilo. Mas tem 10% do campo que se comporta de forma anômala. E aqui em cima do Brasil, né, do sul do Brasil principalmente, sul-sudeste, e do Atlântico, a gente tem uma região que o campo é mais fraco do que deveria ser. Se ele se comportasse como esse imã de Isso que eu Barros. queria entender, se essa anomalia não é uma esquizofrenia, não é que ele fica mudando, Não. Ele é mais fraco ou mais forte? Ele é mais fraco, mais forte do que deveria ser, se ele fosse um campo dipolar. Qual o tamanho dessa brincadeira? É uma cidade? Não, eu estou falando de algo que é metade do Atlântico Sul e uma parte da América do Sul. É um negócio gigante. É um oval essa história ou não? Um oval, mais ou menos, assim, grande. Tá. Então, sei lá, de São Paulo até a África do Sul, é isso? Ele vai do oeste do Paraguai até mais ou menos a costa da África do Sul. E isso é fixo ou não? Vai mudando ao longo do tempo. Mudando, corre o planeta ou não? Como é que não, a característica dela, a gente tem tentado entender isso daí. Né? Vocês não entenderam ainda, pô? Não, estamos tentando. Senão você acaba com o meu emprego. Sabe que em francês, pesquisador é procurador, né? Seria a melhor tradução, né? E eles dizem que o cara tem que procurar a vida inteira, senão ele está desempregado. Mas a ideia é a seguinte... Bom, vocês estão procurando um buraco, né? Tem essa desculpa também. Então, e é um buraco dinâmico, né? E de um troço que é difícil de medir. Tudo bem, mas eu tava tirando sarro, mas assim... Você falou que ele não percorre o planeta, mas ele tá onde ali? Ele tá nessa região sempre, é isso? É o que a gente acha. Porque o que é que a gente sabe? Desde que o pessoal começou a medir com bússola, principalmente o pessoal das grandes navegações, né, os portugueses que deram a volta na África, vieram para cá, a gente tem dados desde aquela época, de 1500 por aí. Então a gente sabe que uma anomalia pequenininha, nasceu ali na costa da Namíbia, com a África do Sul, e em 1500 e pouco, e depois ela veio migrando para cá ao longo do tempo. Então, e nós não somente migrando para o oeste, como aumentando o tamanho. Ela foi se intensificando, né? E aí o que a gente fez? A gente decidiu tentar entender se esse processo era um processo que acontecia de forma recorrente ao longo do tempo. Se é cíclico. Se é cíclico. Então a gente foi para a África do Sul, e a gente começou a partir dos dados que o pessoal coletou lá na África, a gente começou a comparar com os dados que a gente tinha no Brasil. E o que a gente viu é que de fato é cíclico. Então, aparentemente, pelo menos 3 vezes ela fez esse caminho. Ela apareceu quanto tempo? De 1500 para cá, você está falando? Não, a gente jogou lá para trás. Tá. Ou seja, de 500, mais ou menos, 500 da era comum, né, para cá. Então, pelo menos 3 vezes ela fez esse caminho. E essa anomalia, se você mediu, ela é cíclica, mas ela é sempre muito parecida ou não? Ou ela está piorando? Ela é parecida, ou seja, ela começa lá e depois ela se intensifica aqui. E a gente não sabe se ela morre aqui e vai para o Pacífico, a gente não sabe exatamente. Agora, Ricardo, a gente não falou disso, mas isso você falou do metal líquido, né? Sim. Essa mudança teórica, até por ser líquido, eu imagino que tem corrente lá. Corrente ou mudança, o fluxo, essas anomalias e a mudança do campo deve ter a ver com essa mudança de fluxo de metal líquido. É isso mesmo. Mas como é que você prevê isso, cara? Porque não... Então, aqui a gente essa é outra coisa que a gente tem pensado a respeito. O núcleo terrestre, o que é que controla ele? É o fato da Terra girar. Então você tem uma parte líquida no núcleo e a parte mais interna dele é sólida. E a parte externa é sólida também. Então é como se você tivesse um anel líquido lá dentro, né? Entre duas... É o anel que o Frodo jogou lá no vulcão. Mais ou menos. E aí, o que é que a gente faz? Como a Terra gira, e essas duas carapaças sólidas, elas giram com velocidades diferentes, você gera turbilhonamento e correntes, e isso faz com que o seu campo magnético vai ser mais ou menos paralelo com o eixo norte-sul da Terra. Tá. Né? Mas ele não fica retinho, né? Ele faz uma... Ele vai se mexendo, né? Porque o processo é um pouco caótico também. Não, imagino, a puta zona que deve ser. Exato.
Só que tem outro complicador. O outro complicador é o seguinte, é que essa parte externa da Terra, né, que é o manto, ela tem variações no fluxo térmico. Tem regiões mais frias e mais quentes. E essas variações mais quentes e mais frias fazem com que em alguns locais esse Mas me fluxo... dá um exemplo, o que é mais frio? É por causa do Monte Everest, é o mais frio? Ou você está não, falando de um não, lugar tô que tem falando de muito... coisas lá embaixo. Estou falando tá. de 2.900 km de profundidade. Tá, entendi. E por que é mais frio? Porque... Não tem a ver, então, por exemplo, se tem muito lago, essas coisas não tem... Não. Eu estou falando de mais frio numa temperatura de milhares de graus. Né? Tá. Mas o que acontece lá? Com as placas terrestres, elas vão se encontrando umas com as outras e algumas vão caindo. Né? Algumas placas entram lá fundo. Sim, que é o que causa os terremotos todos. Exatamente. E algumas placas vão até a interface manto-núcleo, lá dos 2.900 quilômetros. Pra quê mexer E vão nisso? muito rápido. O que é rápido? Rápido, sei lá, da ordem de 10 centímetros por ano. É bastante, pensado... E aí algumas placas chegam lá embaixo e elas são frias. Então elas resfriam a interface entre o manto e o núcleo. Entendi. Em alguns outros lugares você não tem essa placa chegando, é um lugar Mas quente. é isso que você está falando. Pessoas muito inteligentes conseguem chegar nessa conclusão, mas a questão é como é que a gente pode prever... Que uma coisa é você entender essa teoria, outra coisa é agora como é que eu vou prever essa... Não, então, mas a gente sabe qual é essa configuração. Exatamente do mesmo modo que a nossa colega lá em Guilherme, que é a dinamarquesa que descobriu a estrutura da Terra, hoje em dia a gente tem uma boa visão de como é que a Terra é por dentro. Usando ondas tomografia, sonoras. ondas sonoras. Tá. Então a gente sabe em qual lugar que você tem a placa chegando e qual que não tem. Entendi. E aí a gente, usando esse modelo, a gente pode dizer, olha, nesse canto é mais provável ter esses escapes de fluxo magnético. E são esses escapes de fluxo magnético que geram anomalia do Atlântico Sul. Entendi. Então a gente sabe que nessa região ali da África é uma região que vai sempre ter uma anomalia aparecendo. E é nesse lugar que o Hubble era desligado, por causa Exatamente. dos beat flip lá. Eu não lembro, beat flip, Beat flips. Beat flips. E é interessante porque é um processo que está acontecendo a 2.900 quilômetros em profundidade e está afetando o Hubble lá em cima, né, no espaço. Eu sei que tem muito computador que se manda lá para o espaço e alguns deles, por exemplo, agora acho que não sei se é o do Perseverance que está usando um PowerPC. Ah, é? Tem algum desses, você sabe qual que é, Focas? Tem algum desses caras que tá usando um microprocessador que era do Macintosh bem antigo, assim, década de 90. E por conta disso, Porque ele primeiro porque assim, esses caras usam muita coisa velha porque já foram muito testadas, são conhecidas, assim, mas esse parece que ele tem uma blindagem especial por algum motivo, entendeu? Que torna, porque o que os caras normalmente fazem? Acho que não sei se você sabe disso, mas é muito caro você fazer essa blindagem. Então os caras desencanaram e mandam 3 ou 4. E aí eles trabalham em conjunto e falam assim, cara, se der uma mudança em um, der um erro, você tem a redundância dos outros dois e fala assim, esse cara tá errado, dá uma restartada nele, né? E limpa a RAM desse cara. Porque é mais barato você mandar 3 do que fazer uma blindagem contra essas ondas, né, esses raios gama e alfa e etc. E partículas mesmo. E partículas mesmo.